me chamo Thiago. Eu me chamo Alexander Paterno. Eu sou aluno e ele é professor aqui da UDESC de Centro de Ciências Tecnológicas, em Joinville. Hoje vamos apresentar o primeiro episódio de Controvérsias Cotidianas, Que é uma ação vinculada ao projeto Cavaná de extensão do Centro de Ciências Tecnológicas, a ser desenvolvido pela equipe do grupo do projeto de extensão. A ideia do projeto seria a gente abordar um problema que a gente encontra cotidianamente e tentar descobrir as formas que as pessoas normalmente utilizam para resolver, se essas são as melhores formas para resolver e por que aquela opção de escolha de solução do problema foi colocada ou foi aplicada. E, naturalmente, se a gente considerar problemas cotidianos, a gente vai tratar muito com a situação da nossa cultura, como nós abordamos a solução dos problemas, né? E, com base nisso, nós sempre traremos aqui para as discussões, porque a gente vai fazer a discussão e vai fazer a anatomia da solução dos problemas que nós encontramos pelo cotidiano. E com essa discussão, nós podemos tomar consciência de quais são as melhores opções para a solução. Será que, como a nossa cultura, a nossa sociedade propõe a solução, será que essa seria a melhor das opções? Pode ser, pode não ser. A gente pode colocar em discussão esses detalhes. Então, podemos dar início a esse debate. O problema de hoje é não ceder o lugar dentro do ônibus. Bom, eu estava vindo para a faculdade esses dias, era horário de pico, né, todo mundo indo trabalhar, e dentro do ônibus havia uma mulher que estava com uma cicatriz na mão, estava com pontos e tinha acabado de fazer uma cirurgia, tirado algum band-aid, alguma coisa do tipo, e ela só conseguia se segurar dentro do ônibus com o braço. E a outra mão ela ficava virada para cima para não encostar em nada, senão ia abrir os pontos que estavam ali, né? Eu olhei em volta, todo mundo sentado e cheio de jovens sentados, e ninguém cedeu o lugar. Eu fiquei me perguntando, ou ninguém viu, ou todo mundo fingiu que não viu e simplesmente ignorou e não teve empatia de ceder o lugar. Então eu fiquei meio que incomodado com isso, com esse problema. O que você diria sobre, professor? Bem, eu te faço algumas perguntas, então. A primeira pergunta que me vem à mente é: a impressão é de que todos tinham visto a senhora com um curativo, um ferimento no braço, e não conseguia se segurar no ônibus. Então, essa situação, o que poderia ser uma ótima solução, né, para essa situação? O ônibus estava cheio, né, porque não havia lugares livres, né? Então você supõe que o ônibus estava cheio, né? Por que as pessoas não deram lugar para ela? Por que será? O que causou essa situação? Cada um pode ter a sua própria resposta. A gente não dá para adivinhar o que passa na cabeça das pessoas, né? Mas, se a gente pensar uma solução para essa situação, o primeiro passo é a gente perceber que aquela situação da mulher se segurando com dificuldade para se manter em pé no ônibus e não tendo lugar para se sentar, que isso realmente é um problema grave, né? Que era um problema grave. Ela poderia cair e se machucar ainda mais, né? Sim. Então isso era um problema grave. O que a gente precisaria garantir? Que todos, pelo menos, percebessem que ela estava lá. Ou seja, que os dados, eles coletassem todos os dados do problema, né? Que a gente percebesse qual era o problema, né? E muitas vezes a gente encontra pela sociedade, nas escolas também, né? Quando o professor fala algo para o aluno, ele propõe uma solução do problema sem aqueles dados que você passou para ele. Então, em alguns casos pode acontecer de eles não terem
percebido. Isso é você até propôs como uma possível situação que deve ter acontecido para alguns, né? Uhum. Alguns não viram a senhora, né? Então isso é um enquadramento aí do problema. Ou seja, muitos podem não ter visto a, a senhora em dificuldade para se manter em pé. E uma vez que todos soubessem, ou que alguns tivessem percebido a senhora, viria a segunda etapa para a resolução desse problema, que a gente se planejar para tomar uma decisão. Então é uma questão que vai requerer um planejamento. Como que a gente vai planejar para resolver essa situação? Vem aí a iniciativa da pessoa. Se a pessoa também consegue com maior facilidade se colocar no lugar da pessoa, mentalmente, ela se imaginar como alguém com uma dificuldade de se manter em pé, com idade, com ferimento, se ela se colocasse no lugar da pessoa, isso seria também uma necessidade a ser mobilizada na pessoa que está prevendo a solução do problema. Então, certamente isso é um problema grave. A gente vê que as soluções muitas vezes não são as melhores soluções, que as cadeiras para as senhoras que estão com esse problema, por exemplo, estão ocupadas, talvez não por pessoas que poderiam estar lá, pode ser uma situação também, né? Então aí a pessoa já resolveu a situação de outra forma, por outras razões, né? Mas supondo que elas tenham sabido que a senhora estava lá, que ela precisava, ou seja, na hora de elaborar a solução, ela se colocou no lugar da senhora, é de se esperar que alguém levantasse para que a senhora pudesse se sentar e não ficar forçando o braço que estava com problema, né? Então isso é o que poderia ser esperado. Então, fazendo essa anatomia do problema, você vê que das diferentes soluções que apareceram ali, nenhuma atendeu a necessidade da senhora, que seria importante, porque ela já era uma senhora de idade. Sim. Então ela precisaria ter uma prioridade, né? E se ela pedisse e alguém negasse? Bem, aí nós entraríamos num universo muito especulativo, né? É possível que isso possa acontecer, né? Então, se ela faz uma pergunta pedindo, ela tem uma justificativa bem clara, ela mostra o braço machucado e a idade dela. A pessoa percebe que ela tem idade e precisa se sentar, e a pessoa ainda resiste e diz que não, essa resposta da pessoa evidencia uma situação que é mais uma situação de não se colocar no lugar da pessoa que está precisando, né? Então, quando a gente aborda sob o ponto de vista das nossas abordagens aqui de desenvolvimento da cognição, a gente vê que muitas funções cognitivas precisariam ser mobilizadas para tomar a melhor das soluções nesse caso, né? Uma boa opção para isso seria ter aquela observação bem atenta do que está acontecendo, para captar todas as informações que o ambiente está fornecendo que podem afetar a sua decisão, que é perceber que tem uma pessoa de idade que pode precisar de um lugar, se você estiver sentado. Então ela capta todos os dados. Em segundo lugar, é predominante também uma necessidade de se colocar no lugar de alguém que precisa. Essa função cognitiva, ela tem um nome, chamado orientação espacial. Muitas vezes a pessoa não tem ainda o potencial desenvolvido de se colocar no lugar do outro, porque isso é espacial, é uma necessidade espacial. Como desenvolve essa função? Sim. Como que eu desenvolvo a função cognitiva de orientação espacial? Existem várias estratégias, né? Na universidade, você começa
na universidade é aprendendo geometria, né? O primeiro passo é uma disciplina na escola que pode ajudar a desenvolver a orientação espacial, a geometria, a física, né? Você imaginar um objeto ou imaginar assim mesmo. O primeiro passo para você se desenvolver em termos de orientação espacial é você saber o que é a sua esquerda, o que é a sua direita, o que é a sua frente, o que é a frente e atrás, o que é a esquerda e direita, em cima e embaixo. Né? E saber se colocar nessas posições e se relacionar com o espaço com base nesses conceitos de posição. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo é ter as referências externas de posição e saber se situar.